Oi, turminha! Vamos lá para nossa aula de língua portuguesa. Turminha, hoje, antes de iniciar, as atividades na apostila, a Pro vai explicar um conteúdo para vocês. É um conteúdo novo, tá bom? Que vocês ainda vão ver muito ao longo dos anos, mas ele já traz nessa apostila, então a Pro vai explicar para vocês, tá bom? Para vocês poderem realizar e entender sobre as nossas atividades, certo? Então vamos lá. Pronomes. Nossa, Pro, o que será que é isso? Então a Pro vai ler aqui primeiro para explicar para vocês. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los, retomá-los ou se referir a eles. Então, os pronomes, eles sempre acompanham o substantivo. Quando eu vou escrever uma frase, para que ela não fique repetitiva, eu posso usar um pronome. Então, veja o exemplo. Susana levou seu cachorro para passear. No caminho, ela quem? A Susana, soltou seu cachorro para brincar. Então, tem uma frase em que a Susana, é quem está realizando essa ação aí, de levar o cachorro para passear. Se nós não colocássemos a palavrinha ela, ficaria assim. Susana levou seu cachorro para passear. No caminho, Susana soltou seu cachorro para brincar. Então, por que a gente usa o ela? Para não ficar repetitivo. Então, nós podemos substituir. Por exemplo, Pedro foi à feira. Então, se a gente sabe que o Pedro foi à feira, eu posso falar Pedro foi à feira. Depois, Pedro foi... Não preciso repetir o Pedro de novo. Então, eu posso falar Pedro foi à feira. Depois, ele... Ele quem? O Pedro. Ele foi ao supermercado. Então, vejam bem. Isso, ele pode substituir ou pode até, retomar, se referir à pessoa ali, ao substantivo. Certo? Então, vamos lá. Palavras que substituem os nomes. Observe a imagem e depois responda as questões. Uma única palavra pode substituir outras 2 ou 3 palavras. Olha o exemplo. Gabi, Pedro e Marília vão juntos para a escola. Eles vão juntos para a escola. Então, ao invés de eu escrever Gabi, Pedro e Marília, eu posso substituir por eles. Eles quem? A Gabi, o Pedro e a Marília vão juntos para a escola. A palavra eles substitui a palavra Gabi, Pedro e Marília. Ou seja, refere-se a palavras usadas anteriormente. Leia as frases e marque um X na alternativa correta. Observe o exemplo. Estopa é um Cocker Spaniel de cor caramelo, macho, porte médio. Ele tem 5 anos de idade e vive comigo desde filhote. Esse ele aqui tem 5 anos de idade, está se referindo a quem? Ele se refere ao Estopa, que é o cachorrinho que a gente está falando. Então, letra A. Ana levou seu cachorro Bob para tomar banho no pet shop. Ela o conduz pela coleira. Essa palavrinha ela quer dizer que está se referindo ao atendente do pet shop? Eu falei alguma coisa de atendente? Não, né? O ela está se referindo a Ana? Ou ela está se referindo a Bob? Não tem nem como, né, galera? Se o Bob é masculino e ela é feminino, então não tem como ser o Bob, vocês concordam? Então, ela se refere a Ana. Próxima frase. Ana e Carolina foram com Bob à sorveteria. Elas gostam de sorvete de chocolate com calda de morango. Esse elas aqui significa que é o quê? Refere-se ao Bob? O Bob é um só, né?
não é elas. Refere-se a Ana e Carolina ou refere-se à sorveteria? Marca o xizinho. Ana e seu pai querem vacinar Bob. Por isso, eles levaram o cão ao veterinário. Eles quem? Esse eles significa que é o veterinário? O eles desta frase significa que é Bob e o pai de Ana. O Bob, que é o cachorrinho, significa que é o Bob e o pai da Ana? Ou significa que é a Ana e o pai dela? Pensa bem. Bob gosta muito da ração que sua dona compra. Ele sempre limpa o pote. Esse ele aqui se refere a quem? Quem que limpa o pote? A dona de Bob? Ou a Bob? Ou a Ana? Quem é esse ele? A dona, o Bob ou a Ana? Pensa bem. Reescreva cada frase, substituindo as palavras em destaque por ele, ela, eles ou elas, certo? Então, agora nós temos algumas frases, aí vocês vão se substituir, certo? Então, vamos lá. Olga e Estopa foram encontrados por seus donos. O que eu posso colocar? Eles foram encontrados? Não, né? Ela foram encontrados? Não, né? Eles foram encontrados? Sim, então você vai colocar eles foram encontrados por seus donos. Agora, Juliano ficou muito feliz ao ver Estopa novamente. Ele ficou muito feliz? Sim, né? Já combinou. Acompanhe agora a leitura dessa notícia. Crianças leem histórias para tranquilizar cães em abrigos nos Estados Unidos, do G1 em São Paulo. Um abrigo para cães em Missouri, nos Estados Unidos, está usando o apoio de crianças para acalmar animais muito assustados, em geral, vítimas de maus tratos, e prepará-los para a adoção. Após passarem um treinamento de 10 horas, meninos e meninas de 6 a 15 anos leem suas histórias favoritas em frente aos compartimentos onde estão os cães. Eles ficam separados apenas por um vidro, evitando um contato físico, que poderia ser estressante para os animais ainda traumatizados. Segundo a diretora do programa, Jo Klepak, além da companhia, a presença das crianças também serve para acalmar os animais, que em geral se aproximam aos poucos, recebem petiscos e acabam perdendo medo do contato com humanos. O resultado é essencial para que eles possam ser colocados à disposição para adoção e se adaptarem aos seus novos donos e lares. Klepak diz ainda que, além de ajudar os cães, o programa faz com que as crianças melhorem sua leitura e desenvolvam mais empatia pelos animais. Olha que legal, né, galera? Uma notícia muito bacana. Gostei. Agora, de acordo com o texto, essa notícia serve para contar uma história divertida sobre personagens inventados, divertir e emocionar com versos e rimas, transmitir informações sobre determinado acontecimento ou para que serve essa notícia? Transmitir informações sobre determinado acontecimento, né? A notícia da página anterior informa que as crianças estão fazendo o quê? As crianças estão lendo para os seus cães ou elas estão lendo para cães que serão adotados? É isso, né? Pinte as sílabas da palavra que representa o lugar onde os cães da notícia vivem. Aonde esses cãezinhos vivem? No muito bem. Pensa aí, vocês vão pintar só as sílabas que formam essa palavra.
Então, agora complete. Os cães da notícia vivem em um, mas com A, hein? Forme com as sílabas que sobraram em branco outras palavras que indicam lugares. Então, vocês vão pensar um pouquinho, vão juntar as sílabas para formar novas palavras. Mas essas palavras precisam indicar lugares. Qual é a idade mesmo das crianças que foram mencionadas aqui no texto? Entre 6 a 15 anos. Por que as crianças e os cães ficam separados por um vidro durante a leitura das histórias? Está escrito aqui, ó, que eles ficam separados, evitando um contato físico que poderia ser estressante para animais e ainda que estão ainda traumatizados. Então, esses cãezinhos, eles, para não traumatizar, né, para não deixar estressante, porque às vezes eles ainda têm medo, porque eles estão no abrigo, então muitos cachorros foram abandonados, alguns foram maltratados, então se chega alguém perto, eles têm medo ainda, acham que todo mundo vai maltratá-los, por isso que eles deixam o vidro para não causar esse estresse, tá bom? Por que as crianças estão lendo para os cães do abrigo? Porque os cães ficaram traumatizados? A Pro já até deu a resposta para vocês, né? Então, esse é o bate-papo. Agora, contorne apenas as imagens que representam meios de comunicação, nos quais a notícia, como a da página 45, podem ser transmitidas. Então, ó, vou voltar. Essa mensagem aqui, essa notícia, ela pode ser transmitida onde? Pelo computador, pela história do Spider-Man, do Homem-Aranha, por rádio, por um computador, por uma televisão, no dicionário ou em jornal, tá bom? Circule na notícia o trecho em que Joe Klepak afirma que o programa de leitura de histórias para cães também faz bem para as crianças que dele participam. E você, adotaria um animal recolhido em abrigo? Então, esse aqui é um bate-papo, tá bom? Converse com quem está próximo. Turminha, essa aula foi puxada, né? Mas vocês dão conta, porque nós temos várias aulas aí de língua portuguesa. Então, um beijo e qualquer dúvida é só perguntar para a Pro, tá bom?